Oi, gente, estou de volta. E hoje eu vim para responder duas perguntas que as pessoas estão me fazendo muito no Instagram, via direct. Bom, a primeira pergunta é sobre meu marido. Quem me segue sabe que há um tempo eu fiz um vídeo dizendo que ele tá meio dodói, que ele tá meio doentinho. E hoje eu vou falar tudo sobre isso, então você não saia daí que eu vou contar tudinho. No ano passado, no final de dezembro, foi um pouquinho antes do Natal, o Ricardo ele recebeu o diagnóstico de câncer na próstata. Foi um susto, a gente realmente não esperava por isso. E ele não foi fazer o exame porque ele tinha algum sintoma, porque estava doendo em algum lugar. Eu acho que por isso que o susto foi maior ainda. Ele foi fazer o exame porque o irmão dele ligou para ele dizendo que queria fazer uma visita para ele aqui em casa. E o irmão dele veio sem a família, só aí já assustou, porque ele só vem com a família, né, com a esposa e os filhos. E o fato dele vir sozinho na minha casa deixou meu marido meio de alerta, se perguntando o que está acontecendo, alguma coisa está errada. E quando meu cunhado veio, meu cunhado falou que estava muito preocupado com ele, que ele deveria fazer o exame da próstata, que se chama PSA, que é um exame de sangue, e porque na família dele teve um caso de câncer. Bom, o meu irmão já tinha falado, o outro irmão já tinha falado, mas esse irmão, ele se deslocou da casa dele, se dizendo muito preocupado e veio até minha casa. Isso mexeu com o Ricardo e ele falou, diante disso, eu vou fazer o exame. E quando ele fez o exame, gente, deu positivo. Para vocês terem uma ideia, eu não fui com ele fazer o exame, porque se eu tivesse desconfiado, eu teria ido. Quando veio o exame, eu não abri, e eu costumo abrir os exames, eu não abri o exame, porque eu estava super tranquila, não vai dar nada. E no fim, ele foi no médico sozinho, e quando ele chegou lá, ele levou um susto. Até hoje eu me arrependo de não ter ido com ele. Mas eu estava assim, final de ano, com tanto trabalho na escola, que nem, sabe assim, eu nem parei para pensar na situação de ter dado, né, na possibilidade de ter dado positivo. Bom, foi um susto. Nós temos o convênio, ele começou a fazer exames, né, no médico, e quando chegou em março, depois de todos os exames prontos, é uma batelada de exames, o médico falou, nós vamos te operar. Em seguida, estourou o problema da pandemia. E aí o médico falou, não vou te internar agora. Com um diagnóstico desse, você ficar no hospital, o risco é muito grande, vamos esperar mais um pouco. E o médico nos tranquilizou, dizendo que estava no começo, quer dizer, tudo indicava que estava no começo e que não tinha problema em esperar, que era melhor esperar um pouco do que arriscar a internar ele e ele ser contaminado com o coronavírus. Então fez assim uma pausa, né, um hiato, que a gente ficou assim na expectativa, esperando o médico ligar para marcar o exame. Nesse meio tempo, eu falei com o Ricardo, não seria melhor nós pegarmos uma segunda opinião? Eu tentei marcar com o médico particular, eu não consegui. E nós não queríamos uma segunda opinião no convênio, por quê? Eles colocam no computador todo o histórico do Ricardo lá no site do convênio. Então, se eu fosse no segundo médico no convênio, ele ia olhar o histórico do Ricardo. Então, a opinião dele ficaria contaminada com a opinião do outro, né? Ele ia no mesmo embalo. Então, não, eu queria um médico que não soubesse de nada. E nós não conseguimos marcar. E aí o Ricardo estava assistindo televisão e ele viu na reportagem o hospital Amaral de Carvalho fazendo uma chamada para as pessoas que estavam fazendo tratamento de câncer voltarem a fazer o tratamento. Por causa da pandemia, elas deixaram de ir e eles estavam trabalhando só com 30% da capacidade deles. Para quem não sabe, Amaral de Carvalho é um hospital aqui em São Paulo que é especialista em câncer. Bom, quando o Ricardo me falou isso, eu falei, olha Ricardo, quer ver que você consegue uma consulta pelo SUS?
Você vai lá no posto de saúde, leva toda a tua documentação, todos os teus exames, que o posto de saúde só estava atendendo emergência, e essa é uma emergência, e eles vão te encaminhar para um hospital. Você vai conseguir com mais facilidade agora. Gente, o Ricardo foi numa terça-feira, às 10 horas da manhã, quando foi ele falou lá na recepção, foi encaminhado para o médico de plantão. E ele falou, tá bom, lá pra semana que vem nós vamos te chamar pra marcar, pra te falar onde que vai ser a tua consulta. Nós demos preferência no Amaral de Carvalho, porque eu tenho 2 pessoas que eu conheço que estão fazendo um tratamento lá e falam maravilhas. Deu meio-dia, o Ricardo chegou em casa, deixou a documentação e deu uma saidinha no bairro mesmo. Eu recebi uma ligação do posto de saúde dizendo para o Ricardo voltar lá porque já tinham marcado a consulta dele para o dia seguinte e ele tinha que pegar a guia de consulta. Eu quase caí de costas. Bom, aí eles deram o nome do hospital e eu falei, não, mas eu não queria nesse hospital, eu queria no outro. E ela falou, mas esse hospital é mais perto da tua casa, o outro é muito longe e eles vão colocar o teu marido de ponta cabeça. Ele vai fazer muitos exames, vocês vão ter que estar indo sempre no médico. E se você for no Amaral de Carvalho, é muito longe. Eu te aconselho a ir nesse hospital que eu estou te indicando. E se você não gostar, você liga e a gente muda pra você. Bom, ela foi muito amável, muito gentil. Falei, então tá bom. Então eu vou confiar na tua indicação e vou nesse hospital. Bom, chegando lá, eu vi que era um hospital da prefeitura. E aí eu falei pro Ricardo, bom, é um hospital da prefeitura, e aí eu não pus assim muita fé, eu fiquei com medo de demorar muitos exames, mas como nós estávamos lá só para uma segunda, como que se diz? Para escutar uma segunda opinião, então eu falei, não tem problema. Gente, nós fomos atendidos assim 20 minutos, nós estávamos, sabe, dentro do consultório do médico. Aí nós ficamos sabendo que esse hospital, ele é administrado pelo Albert Einstein. Quem não sabe, Albert Einstein é um hospital aqui em São Paulo, que é top dos tops. E a prefeitura de São Paulo deu esse hospital para o Albert Einstein administrar. E eu fiquei bem surpresa. O médico, ele nos atendeu sem pressa nenhuma. Ele olhava assim nos nossos olhos, ele se dirigia para o Ricardo, se dirigia para mim, eu fiz muitas perguntas. Ele parava de mexer no computador e ficava assim nos olhando dentro do, sabe assim, dando toda a atenção, olhando dentro dos nossos olhos. E isso me passou uma segurança, gente, que quando eu saí de lá, eu falei pro Ricardo, muito bom, muito bom. Ele deu uma batelada de exames pro Ricardo, mandou refazer alguns, fazer outros mais, eu acho que mais, para ir mais fundo, né, nos exames, para fazer um diagnóstico mais fechado, enfim. Quando nós voltamos com esse exame, ele pediu mais exames, ele falou, não vou, depois ele falou para nós, olha, eu não quero que vocês falem nada sobre o outro diagnóstico, porque eu quero falar a minha opinião sem me contaminar com o diagnóstico do outro médico. Exatamente o que eu queria, achei isso assim o máximo. Eu sei que o Ricardo fez um monte de exames, o médico também falou que era bom ele operar, mas que ia esperar um pouco por causa do coronavírus. Resumindo, nós decidimos continuar o tratamento do Ricardo pelo SUS, porque nós gostamos demais, a gente sentiu muita, não que o outro não fosse bom, mas a gente gostou demais desse hospital. E outra, é perto da minha casa, o do convênio era bem longe, e ainda bem que eu confiei na moça que me indicou, porque nós voltamos muito. Às vezes eu ia 2 vezes por semana no hospital com o Ricardo, porque eu acompanhei ele em todos os exames. E, bom, para terminar, o Ricardo operou em agosto, o médico falou que foi um sucesso a operação dele, que o que ajudou foi que ele foi no princípio, então Deus foi muito bom em ter inquietado o irmão dele,
para falar com ele, porque senão o Ricardo não iria. E o médico nos explicou que o exame de próstata é muito tranquilo para cura, mas ele tem que ser diagnosticado no início. E como os homens têm medo do exame de toque, eles vão protelando, e quando procuram um médico é porque eles têm dor em alguma região abdominal. E quando eles têm essa dor é porque o exame, o câncer já pegou raízes, né? Já atingiu outros órgãos. E quando atinge outros órgãos, a cura é mais difícil. Então, graças a Deus, o Ricardo foi bem no comecinho e ele falou, foi um sucesso, nós limpamos toda a área. Depois de um mês e pouquinho, o Ricardo voltou para fazer um novo exame e zerou. Quando ele fez o exame que detectou a próstata, o exame de sangue, estava dando 14, o nível do exame, não sei que hormônio lá, estava dando 14. Quando ele voltou um mês e meio depois, deu zerou. O médico falou, Ricardo, zerou o teu exame. Então agora a cada 2, 3 meses o Ricardo vai ter que voltar no médico para fazer um novo exame, ele vai ter um acompanhamento e ele nem precisou fazer quimioterapia, não precisou fazer nada. Então eu aconselho você que é homem, que eu sei que tem homens que me assistem também, ou você que tem marido, pai, filho, irmão, tio, sobrinho, vizinho, amigo, com mais de 35, lá entre seus 35 e 40 anos, principalmente se ele tem um caso de câncer na família, você precisa fazer esse exame, meu jovem, meu caro. Os homens têm medo por causa do exame do toque, mas é um toque que pode salvar a tua vida. E outra, vou falar uma coisa para vocês. Quando você vai no médico para fazer esse exame, ele não vai te tocar no primeiro momento. Primeiro, você vai fazer o exame de sangue. Se der alteração, aí sim vai ter o exame de toque. Um desses exames foi uma mulher que fez, então ela pediu para eu ficar na sala. Eu fiquei assim, disfarcei e, sabe assim, olhando para o teto, fazendo cara de paisagem, mas eu fiquei na sala. Gente, mas foi muito rápido, muito rápido. Ela foi muito profissional e é muito rápido. Então você não precisa ter medo, é melhor você ser tocado nessa área tão íntima, né, que os homens têm medo, do que você esperar e quando você for ver, o câncer já pegou algum outro órgão e não dá mais tempo de cura e você vai morrer por uma bobeira, tá bom? Então é por isso que eu tenho feito poucos vídeos, porque realmente desde dezembro que eu estou assim envolvida nesse problema do meu marido, estando perto dele e apoiando ele no que eu posso. Segunda pergunta que as pessoas têm feito para mim, se eu vou continuar a fazer vídeo? Vou. Eu gosto muito de estar aqui. Eu estou ausente por causa disso que eu acabei de explicar para vocês, mas eu gosto muito de estar aqui. Então eu não vou fazer vídeo como antes, 2 vezes por semana, até 1 vez por semana. Não, acho que vou fazer cada 15 dias, eu não sei, quando der. Quando der, eu faço. Gente, não me abandonem. Tenha paciência comigo, não me abandonem. É muito gostoso estar aqui e receber essa energia de vocês. E depois que o Ricardo ficou doente, eu meio que caí numa neurose e eu comecei também a querer fazer um monte de exame. Inclusive, a semana passada eu estive na clínica. Gente, eu sentei, comecei a ler meu livro, uma moça falou pra mim, Sandra! E eu, oi, achando que era alguma professora, porque eu trabalho em escola, eu conheço muitas professoras, mas ela estava com máscara e eu tentando ver se eu reconhecia através da máscara. Aí eu falei, ai, desculpa, não tô te reconhecendo. E ela falou, não, você não me conhece, eu te conheço do canal. Gente, era uma seguidora. Ai, mas foi tão gostoso, gente, foi tão assim, como é que eu posso falar pra vocês? Eu tava tão tensa com o exame e de repente ela me distraiu, a gente conversou, antes do exame, depois do exame, nós ficamos conversando. Ai, olha, minha linda, um beijo grande pra você, você me fez muito bem. Agora, vocês acham que eu vou
perder essa energia que vocês me passam de jeito nenhum. Estou aqui pro que der e vier. Gente, tamo junto no canal. Eu espero, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria também que vocês me dessem ideias do que eu poderia estar falando no canal, porque vocês perceberam que eu não estou falando só de plantas, eu estou falando de outras coisas. Eu gosto de falar de outras coisas, porque isso me aproxima de vocês. Mas eu gostaria também que vocês gostassem do que eu falo. Então, se vocês puderem deixar aqui nos comentários algum tema, eu vou ver o que eu faço. Eu não garanto o que eu vá fazer, mas eu vou ver o que eu faço, vou estudar o caso para ver se eu consigo transformar em vídeo, tá bom? Gente, no mais, um grande beijo, que Deus abençoe vocês grandemente e até a próxima.